Neto explodiu ao vivo, com uma intensidade que até para os padrões dele parecia um nível acima. A frase dele, "O Vinícius Júnior na seleção não joga nada", ecoou nas redes sociais como um choque elétrico. Em segundos virou destaque, em minutos virou debate nacional. Não era só uma crítica esportiva, era um gatilho emocional para milhões de brasileiros que já não sabem se o problema é o jogador, a seleção, o sistema tático, o treinador, a pressão histórica ou mesmo o próprio torcedor. E hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa discussão, destrinchando tudo. A fala do Neto, o desempenho do Vinícius, o peso da camisa da seleção, o caos recente do futebol brasileiro, os números, os bastidores, as comparações, as cobranças e até o emocional que existe por trás de um atleta que carrega expectativas gigantescas. E claro, se você gosta de vídeos completos, análises sinceras e discussões que realmente explicam o que está acontecendo no futebol, já deixa o like e se inscreve, porque isso sinaliza para o YouTube que você quer receber conteúdos assim que mostram o que ninguém te conta. Agora prepara o café, o refri ou o lanche, porque hoje a gente vai fundo como poucos vão. O ambiente no estúdio naquele dia parecia já estar carregado. A seleção tinha acabado de fazer mais um jogo sem brilho, aqueles jogos que parecem repetição de um roteiro já cansado, ataque travado, meio-campo sem criatividade, defesa irregular e um conjunto que mais parece um grupo tentando se encontrar do que uma equipe que deveria carregar a herança da camisa mais pesada do planeta. E quando falaram no nome do Vinícius, a reação do Neto foi imediata. Ele subiu o tom, bateu na mesa, gesticulou com força. Não era apenas uma provocação midiática, era um grito de frustração. E esse grito não era só dele, era de uma parcela significativa da torcida. A imagem dele fervendo na bancada viralizou em todos os cantos da internet. Cortes, trechos, debates, memes, críticas, defesas. Todo mundo tinha uma opinião, porque o nome do Vinícius já carrega polêmica por si só. Mas para entender por que tudo isso ganha tanta intensidade, a gente precisa voltar alguns passos e olhar para quem Vinícius Júnior é hoje no futebol mundial. Não dá para analisar a crítica do Neto se a gente não comparar o Vini da seleção com o Vini do Real Madrid. São dois mundos completamente diferentes. No Real, ele se transformou em um dos jogadores mais decisivos da atualidade. Não apenas pelo talento natural, mas pela evolução impressionante que ele teve nos últimos anos. Ele chegou como promessa, foi muito criticado no início, muitas vezes ridicularizado pela mídia espanhola, chamado de afobado, jogador que corre demais, muito drible e pouca efetividade. E o que ele fez? Trabalhou, aprendeu, cresceu, refinou suas finalizações, melhorou tomadas de decisão, ganhou resistência física, ganhou confiança e virou protagonista. Ele fez gols em partidas gigantescas, decidiu Champions League, construiu uma parceria devastadora com Benzema, ganhou o respeito do maior clube do mundo e se tornou um símbolo de determinação. A transformação dele foi tão grande que até quem duvidava hoje reconhece: Vinícius Júnior é elite mundial. E é justamente esse salto que torna o contraste com a seleção tão frustrante para o torcedor. Porque o Brasil vê um jogador brilhando na Europa e espera que ele entregue o mesmo, imediatamente, automaticamente, sem questionamentos. E quando isso não acontece, a cobrança vira crítica. E quando as críticas se repetem, viram revolta. E quando a revolta encontra um comunicador emocional e explosivo como o Neto, aí vira polêmica nacional. Só que a grande questão é, por que ele rende tanto no Real Madrid e tão pouco na seleção? Esse é o coração da discussão. E existem vários fatores. O primeiro é o sistema tático. No Real Madrid, ele é o protagonista. O time é montado para usar o potencial dele no auge. Ele tem liberdade, ele tem campo, ele tem autonomia, recebe a bola nas zonas de maior perigo. Tem laterais e meio-campistas que abrem espaço para ele, que atraem marcação, que entendem seus movimentos. Ele não precisa voltar tanto, não precisa marcar tanto, não precisa preencher zonas que desconectam seu estilo. Ele pode ser explosivo, ele pode ser ousado. Ele pode improvisar, ele pode errar que ninguém vai crucificar. O ambiente é favorável. Na seleção isso não acontece. Ele quase sempre é encaixado em sistemas engessados, muitas vezes sendo deslocado, muitas vezes tendo que cumprir papel tático que limita sua velocidade e criatividade. A seleção frequentemente pede disciplina tática antes de pedir improviso individual. E isso mata jogadores como Vinícius. E não é culpa só dele, é da estrutura.
A seleção nos últimos anos não parece saber o que quer ser. Troca-se técnico, troca-se sistema, troca-se filosofia, troca-se elenco. Como um jogador explosivo vai florescer em um ambiente que muda o tempo todo? Outro ponto é a responsabilidade emocional. Vinícius Júnior no Real Madrid joga com confiança. No Brasil, ele joga com cobrança. E são coisas muito diferentes. Quando ele erra um drible no Real, é jogada normal. Quando ele erra na seleção, é trending topic. A camisa pesa, a pressão pesa. A expectativa pesa. O torcedor brasileiro é exigente, a imprensa é agressiva. A memória recente de fracassos amplifica tudo. E aí, quando o jogador entra em campo, não entra com a leveza do improviso, mas com o peso do eu não posso errar. E quando um jogador que depende de ousadia tem medo de errar, ele trava. E quando ele trava, perde confiança. E quando perde confiança, o desempenho despenca. E não dá para ignorar que Vinícius ainda está construindo sua maturidade emocional. Ele já evoluiu muito, mas ainda oscila. Ele ainda se irrita com arbitragem, com provocação, com entradas duras. Isso afeta. E isso aparece muito mais na seleção do que no Real. No Real ele é mais protegido, no Brasil ele é muito mais exposto. O ambiente europeu hoje é mais equilibrado para ele do que o ambiente brasileiro. Paradoxal, mas real. Agora é importante lembrar que a crítica do Neto não aconteceu no vácuo. Ela aconteceu em um momento de profunda frustração nacional com a seleção. O Brasil não conquistou títulos relevantes nos últimos anos, não empolga, não encanta, não mete medo. E quando o time não funciona, os craques viram alvos naturais. E Vinícius, sendo o principal nome, acaba recebendo a maior parte do impacto. É injusto? Em parte, mas é inevitável. No futebol brasileiro, a cobrança acompanha o craque. Sempre foi assim, sempre será assim. Mas também é importante reconhecer que nem tudo são desculpas. Vinícius realmente precisa render mais na seleção. Ele precisa. É inegável. Ele é capaz de muito mais. Ele sabe disso. A comissão técnica sabe disso. Os torcedores sabem disso. O que ele desperta no Real Madrid é um nível que ele ainda não encontrou com a camisa do Brasil. E não dá para jogar tudo na conta do treinador, do sistema ou da pressão. Parte é dele também. Ele precisa dar mais passos de maturidade. Precisa trabalhar tomada de decisão. Precisa se preparar emocionalmente para jogos pesados. Precisa não se abalar com entradas duras ou provocações. Precisa entender que na seleção, todo drible importa, todo lance pesa, todo jogo vira narrativa. É cruel? É, mas é real. E é justamente esse conjunto, o individual e o coletivo, que torna a crítica do Neto tão polêmica. Porque ela mistura verdade com exagero. Ela toca na ferida, mas também fere injustamente. Ela acerta em algumas partes e erra em outras. E é por isso que viraliza. E é por isso que divide tanto. Porque o torcedor brasileiro está cansado. E quando o torcedor está cansado, ele quer explicação, ele quer culpado, ele quer mudança. E Vinícius, mesmo sendo jovem, talentoso e brilhante, se tornou alvo fácil de um sistema que não funciona. Mas existe algo ainda mais profundo e muita gente ignora. A seleção brasileira, desde 2014, vive um trauma emocional coletivo. A derrota histórica mexeu com a identidade do futebol brasileiro. E desde então, qualquer erro é amplificado. Qualquer tropeço vira crise. Qualquer atuação mediana vira motivo para pânico. E nenhum jogador, desde então, conseguiu carregar sozinho essa carga. Nem Neymar, nem Vinícius, nem ninguém. E enquanto a seleção não reconstruir sua identidade tática e emocional, nenhum jogador conseguirá desempenhar no seu auge. Porque craques florescem em sistemas que funcionam. E no Brasil, o sistema está quebrado há muito tempo. Agora, indo ainda mais fundo, existe um debate sobre quem é o verdadeiro culpado. O jogador ou o ambiente. Vinícius joga mal na seleção porque ele não se encontrou ou porque a seleção não ajuda. E a resposta é: ambas as coisas. Ele ainda não atingiu seu auge emocional com a camisa amarelinha. Mas a seleção também não ajuda ninguém a atingir o auge. É um ciclo vicioso. E até que alguém quebre esse ciclo, seja treinador, seja diretor, seja líder dentro do elenco, nada vai mudar. E aí entra uma outra discussão muito relevante. O papel de comunicadores como o Neto. Ele exagera. Sim, ele apela. Muitas vezes. Ele é emocional ao extremo. Com certeza. Mas ele representa um tipo de torcedor. O torcedor que quer ver raça, entrega, brilho, confiança. O torcedor que quer ver o time jogar com alma. E quando ele não vê isso, ele explode. E mesmo que ele passe dos limites, e passa muitas vezes, ele verbaliza um sentimento coletivo.
É por isso que a crítica dele não desaparece, ela reverbera. Agora indo para outro ponto fundamental nessa discussão, os números. Muita gente fala que Vinícius não joga nada, mas os números dele na seleção não são tão ruins quanto parecem. Embora também não sejam brilhantes. Ele tem participações importantes, tem jogos bons, mas o problema é que os momentos decisivos ainda não apareceram. Ele ainda não teve aquele jogo símbolo, aquele jogo que define carreira dentro da seleção, aquele jogo que fica na memória popular. E é disso que o torcedor sente falta, porque no Real Madrid ele já teve isso. Na seleção ainda não. E isso pesa demais, porque o torcedor brasileiro mede craques por momentos icônicos. E quando o cara ainda não teve seu momento icônico, vira alvo. E esse é o caso do Vinícius. O talento todo mundo vê, a qualidade todo mundo reconhece. Mas cadê o jogo inesquecível? Cadê o drible que decidiu um título? Cadê o gol que virou partida? Cadê a atuação que calou um estádio adversário? Ainda não aconteceu. E enquanto não acontecer, a cobrança vai continuar. Mas existe algo importante. Isso pode mudar. E pode mudar rápido. Vinícius tem o perfil para ser protagonista. Ele tem o talento, tem a técnica, tem a velocidade, tem a coragem. Ele só precisa encontrar o ambiente certo dentro da seleção. Ele precisa de continuidade, de confiança, de apoio, de um sistema que entenda seu estilo. Não é impossível, muito pelo contrário, é plenamente possível. E quando isso acontecer, e se acontecer, o Brasil pode ver um Vinícius tão grande quanto o do Real Madrid. Mas até lá, a discussão continua, o torcedor continua dividido, a imprensa continua debatendo, e comunicadores como o Neto continuam vocalizando a frustração. E talvez isso seja parte do processo. Talvez essa pressão toda ajude a moldar o caráter emocional do Vinícius dentro da seleção. Talvez isso seja justamente o que vai fazer ele dar o próximo salto. E no fim das contas, depois de tantos argumentos, tantas análises, tantas comparações, a pergunta continua. O Neto passou dos limites ou falou a verdade que muitos não têm coragem de dizer? E é você que vai responder nos comentários.